pessoal, hoje nós viemos aqui para falar sobre projeto. Nós vamos falar sobre projeto de arquitetura e projeto de engenharia. Na verdade, a gente vai mostrar um pouco do processo de compatibilização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, vai nos acompanhando por aqui que a gente vai trazer muito conteúdo legal. Então, vamos falar sobre compatibilização? Vou falar especificamente então, Victor. O que acontece? Essa casa vai ter 290 metros quadrados e é uma casa térrea. Então, a questão da estrutura, a parte que eu acredito que seja a parte mais complexa, é essa parte da garagem que eu quero conversar com você. E a parte do espaço gourmet, porque segue o mesmo conceito. A gente está utilizando o pilar redondo. Então, aqui na planta, só para efeito de conhecimento mesmo, então é a parte da garagem, a gente vai ficar aqui com essa parte do depósito, esse armário, na verdade, a entrada da casa, onde fica o escritório, a despensa, o lavabo e a área social. E esse bloco aqui é todo bloco íntimo, só para efeito mesmo da estrutura da casa. E como a gente está pensando esse projeto de uma forma que a gente consiga atender todas as necessidades e principalmente o valor de investimento do cliente, a gente já foi pensando em algumas soluções. Por isso que a gente trouxe aqui o pilar redondo. Então eu queria entender, além da estética, eu queria entender o que vale mais a pena na questão estrutural, diante dessa concepção de projeto. A gente trabalhar aqui em balanço. O que você acha, assim, que a gente consegue em resultado? Aí também tem a parte interna que eu já te mostro, o prolongamento dessa viga. Essa foi uma preocupação na hora da arquitetura. O prolongamento dessa viga para conseguir também fazer o balanço, não só a viabilidade na questão, né, do orçamento. E aí, realizando o gourmet, o mesmo raciocínio. E aí, quando a gente colocou o elemento do pilar redondo, a gente gostou muito do resultado da estética arquitetônica do projeto. Então, aqui eu vou até tirar, Victor, para você ver essa parte aqui, seria então esse pé direito duplo. Ó, aqui vai ficar legal que você consegue ver um pouco aonde a gente consegue chegar com essa amarração das vigas na garagem, só para você ter a concepção. Então, uma caixa. Então, a gente tem uma caixa aqui e tem um retângulo aqui. Então, dá uma observada que a garagem é como se ela fosse um bloco independente do restante da casa. E daí, só para contexto, então aqui, se a gente prolonga essa viga, ela vai passar bem no pé direito mais alto. Então, eu não consigo prolongar essa viga, porque senão eu não consigo ter o pé direito mais alto. Por isso que aí eu pensei, vamos pensar num pilar ali, para que a gente consiga ter esse efeito leve com esse pilar redondo. Eu queria entender um pouco o que você acha da parte estrutural, então. Certo. Sobre o prolongamento, está perfeita a sua análise. Se a gente não consegue seguir com o pilar, a gente precisa sempre ter pelo menos 2 apoios, né, para a gente formar o que a gente chama de pórtico. Né? A gente precisa ter o apoio estrutural esquerdo e o direito. Existem as possibilidades de você fazer um vão livre com balanço, que é o que você mencionou, se valeria a pena tirar esse pilar. Então, assim, primeira análise primordial da estrutura. Sempre estrutura em balanço é mais caro do que uma estrutura com pilar. Tá. Sempre. Então, nesse projeto, vamos seguir com o pilar, porque se já... A não ser que seja uma escolha do cliente. Se o cliente quer muito aquilo, beleza, a gente vai fazer para ele, só que ele tem que estar ciente que ele vai gastar mais com isso. Tá. Nesse caso, faz sentido a gente seguir com o pilar por 2 motivos. Tanto a estética do projeto agradou muito, a gente gostou muito desse resultado, e também a questão de viabilizar para a gente usar esse valor em outras partes da casa. Então, faz muito sentido com o que a gente também estava conversando na reunião de briefing com esse cliente, que a gente ia estudar para viabilizar. Até porque essa casa, o cliente ele queria que chegasse a 270 metros. Então, é legal você entender um pouquinho desse contexto. A gente está em 290, diante da demanda ali do programa de necessidades. Então, se a gente for estruturando com uma estética bacana e com resultado estrutural que a gente vai reduzindo para gastar em outras coisas, vai ser bem interessante. Perfeito. Então, vamos falar de pilar, então. Uma outra observação também, ó, se você puder rotacionar um pouquinho para cá. Isso, agora rotaciona para baixo, lá naquele pilar. Isso, assim. Assim? Ó, uma terceira análise. Uma terceira análise para a colocação desse pilar. Da maneira como foi realizado o projeto arquitetônico aqui, talvez não fosse possível tirar esse pilar. Se você perceber, ó, eu teria que ter... Tirar só a planta base. Aonde? Aqui, ó.
Se você seguir o alinhamento desse pilar, Certo. você percebe que é um trecho muito curto ao lado da porta, ali na parede? Sim. Esse trecho muito curto, eu não conseguiria colocar 2 pilares para fazer o apoio básico que eu mencionei. Certo. Então a gente precisa fazer aqui, ó, um apoio esquerdo e um direito para ele poder suportar esse balanço da viga. Tá. Nesse caso, seria um trecho muito curto. Tá. Então seria bem difícil fazer uma estrutura em balanço, como você mencionou. Então o pilar aqui, por 3 motivos, ele acaba sendo a melhor opção. Perfeito. Certo? Então, vamos seguir com ele, que nesse projeto a gente gostou bastante da concepção que a gente chegou quando a gente estava desenvolvendo. E aí, a questão que a gente chega aqui é que a gente vai ter uma condição parecida com o projeto que a gente usou, a parte de pilar também, em questão de uma viga para conseguir segurar essas vigas da extremidade. Isso. É parecido com aquele projeto que a gente já estudou? Isso. Geralmente o pilotismo, né, que é esse pilar redondo, ele não é uma estrutura que a gente chama periférica estrutural. Certo. Ou seja, ele não acompanha a viga do lado de fora, ele fica para dentro da estrutura. Conforme o que a gente vem trabalhando aqui. Então, Exatamente. certo. E esse efeito também ganha assim, uma sensação também de extensão. Parece que está flutuando em cima, né? Exato. Legal. Então, essa parte da fachada a gente consegue seguir. Uma outra questão, então, eu acredito que aqui a gente está sem grandes complexidades para o cálculo estrutural. Sim. Aqui dá para a gente seguir, então. Então tá. Uma outra questão foi que a gente queria trazer essa horizontalidade para a fachada, né? Uma fachada mais horizontal. Uhum. E aí a gente tem a parte coberta e a parte descoberta com pergolado. E quando a gente pensa também nessa parte da viabilizando esse orçamento do cliente, a gente já trouxe também algumas possibilidades desses pilares. Alguns vão ter função de vedação, simplesmente, e outros de pilar. Exatamente. Então, o que você acha da localização que a gente pensou na arquitetura? Tá ok, tá perfeito. Pela distância que eu vejo aí, quantos metros tem? Você consegue conferir para mim? Consigo, você precisa em qual sentido? De um pilar de uma ponta a outra. Tá, a gente pode estar 5,90. É que aqui a gente ainda vai fazer o ajuste após. Certo, 5,90. 5,90 é uma distância de vão ok para uma viga. Vai dar uma viga de aproximadamente aí 40 centímetros. Então a gente consegue fazer um pilar em cada ponta só e o resto só vedação. Ah, legal. Então, diante de uma análise inicial, dimensionamento, você falou de 40 centímetros. Uhum. A gente gostaria de ter a estética de 90, daí a gente faz aquele acabamento com o tijolo, para a gente conseguir chegar. 40 centímetros naquele trecho. Aqui na frente, como o vão é maior, provavelmente a viga também vai ser maior. Ah, então tá. Então, o que vai dar o encontro e o acabamento é esse preenchimento que a gente vem fazendo. Preenchimento. Em cima da viga, com o próprio tijolo. Então, aqui na parte da fachada, seria mais essa questão. A gente tem esse elemento, porque o que acontece? A gente gostaria de ter uma cobertura, né? Sempre que a gente sai da garagem, quando a gente está desenvolvendo um projeto, eu só vou ocultar essa árvore aqui. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente sempre gosta realmente de ter essa saída da garagem coberta para entrar na porta, entrando na porta principal. Só que a gente não gostaria de ter uma extensão desta laje aqui. E a gente queria realmente trabalhar como um elemento arquitetônico. Ele vai ser funcional em parte, onde ele atende a parte que a gente tem a entrada, porém depois ele acaba sendo um elemento estético. Só que como a gente quer trazer realmente soluções que viabilizem, queria entender um pouquinho se a gente consegue trabalhar isso aqui sem ter uma estrutura muito diferenciada e se for possível também a gente conseguir trabalhar nessa linguagem dessa laje mais fina, esteticamente. Uhum. Aqui, só um comentário antes, a gente pensou em não deixar essa janela, que já é de canto, que a gente dificulta esse trecho, para de repente ter um pilar que contribua para a parte dessa cobertura. Você acha que teria que ter um apoio, aqui teria que ter uma viga nessa análise inicial? A princípio, o que acontece? Pode rotacionar um pouquinho para o outro lado, isso. Aqui? Isso. A princípio, a viga que vai fazer a sustentação daquela laje lá em cima, ela começa daqui de baixo mesmo. Ela tem uma transição, na verdade ela não tem transição. Ela é linear, o que vai dar a transição e a volumetria vai ser a cor. Certo. Então acaba dando a impressão que é uma estrutura sobre outra estrutura, mas na verdade não é. Ali dentro a gente vai ter um prolongamento do pilar que ele vai seguir até lá em cima. E em questão à laje, a gente tem várias soluções. A gente pode tentar fazer com treliçado, a gente vai depender do
tipo de treliço que a gente vai usar. A gente pode tentar usar uma laje protendida, fazendo apoio nesses pilares. Então a gente tem várias soluções e todas vão dar certo. E, legal. E é um trecho também pequeno, não é algo tão grandioso. Não, é tranquilo. Então é tranquilo. Legal. Então na parte da fachada, daí a nossa janela de canto, para atender o desejo da cliente, escritório dela. Que também não é simples de fazer. Né? A gente tem que deixar claro. Às vezes o cliente acha que é só fazer qualquer coisa ali. Não é, porque a gente não tem pilar no canto. Então essa junção... A padronização de todo tipo de residência se for em concreto armado, pilar em todos os vértices, fechado por vigas e depois a laje sobre as vigas. Nesse caso, a gente não consegue preencher esse vértice com um pilar. Ele vai ficar vazio. Então a gente vai ter o que a gente chama ali de vigas flutuantes se encontrando, né? Uma viga descarregando na outra. É uma estrutura um pouco mais complexa e tem a necessidade de o engenheiro calcular, senão não sai. E aí a gente acaba fazendo o quê? Colocando mais elemento arquitetônico para pesar essa viga. Tá, legal. Então, assim, mais uma concepção inicial, a gente está seguindo um raciocínio interessante para o cálculo, que viabiliza. Legal. E agora, só para finalizar, realmente, é a parte do espaço gourmet, onde a gente tem uma situação muito parecida, porque o restante da casa, por se tratar de uma casa térrea, a gente não vai ter complexidade por conta de não existir um pavimento superior. Então ela está seguindo ali a sua modulação e proporção dos ambientes. Aqui, então, deixa eu mostrar a parte desse gourmet. O gourmet, ele vem seguindo o mesmo critério, né, da garagem. Aí eu vou comentar com você a dimensão agora, para você ter conhecimento do quanto a gente avança nesse sentido aqui. Então, da cozinha ali até o nosso pilar redondo, a gente está falando de 8 metros. E aí nós temos aqui, na verdade, nesse trecho, eu vou mostrar pelo 3D, a gente pensou em não colocar uma porta contínua, para que a gente tenha esse ponto aqui de apoio, como um pilar. Então, assim, pela planta aqui a gente tem esse pilar retangular. E aqui na extremidade a gente já usa o elemento de novo e trabalha o mesmo raciocínio, então, da garagem. E a gente tem outras partes que nos ajudam a estruturar. Perfeito. Faz sentido? Faz. Eu vi que você colocou uma viga na transversal ali, perfeito. Porque como o pilotis ele não acompanha a viga que vem lá do início da casa, ele vai precisar de um apoio na outra direção, para a gente conseguir fazer a distribuição dessa laje. Então, esse projeto já está aprovado em questão estrutural para chegar no dimensionamento final. Sim. Então é isso aí. É nesse formato que nós trabalhamos, então, dentro da ASUS, sempre compatibilizando o projeto de arquitetura com o projeto de engenharia. Nós temos essa concepção na arquitetura de já pensar a solução para que esse projeto seja possível de executar. E quando a gente senta nessa reunião aqui para conversar das possibilidades, é perceptível que o setor de arquitetura ele já tem uma noção do que faz sentido. Porém, a gente sempre precisa conversar com o engenheiro que tem todo o conhecimento técnico e toda a experiência que depois vai calcular esse projeto para nos direcionar para a reunião de apresentação para o cliente.